Esse é o Papo de Prateleira, o espaço que você conhece, está sempre falando sobre agronegócio brasileiro, falando de revenda, falando de distribuição, falando de cooperativa e sempre com o apoio dos nossos amigos, nossos parceiros do Clube Agro Brasil, Clube Agro Dealer. E a gente está de novo, que coisa maravilhosa, com o pé no chão, estamos na estrada em mais uma das big feiras do agronegócio brasileiro. Dessa vez a gente está aqui em Rio Verde, interior de Goiás, aqui na Tecno Show comigo. E quem é que eu encontro? Encontro uma pessoa aqui que eu não posso ter sol e não pode ter calor, que eu cruzo com ela, que é a Lisiane Castelli, que é da Corteva, líder de sorgo da Corteva. Lisiane, a gente gosta de um tempo bonito, né? De lugar bom, né? Quando não é no sorgo, é em outra cultura, né, Riva? Exato, o importante é se encontrar, por quê? Porque a Corteva e a Lisiane tem sempre coisa interessante para falar. Como é que está sorgo? Nós estamos chegando em abril, a lavoura com tudo, segunda safra, como é que está a expectativa para a safra desse ano? Esse ano, muito do inesperado, né? Essa grande quantidade de chuva e esses atrasos de plantio, de colheita de soja, plantio de safrinha, o sorgo está sendo uma excelente opção, porque a gente está saindo da janela ideal de milho e está se plantando muito mais sorgo. Então a gente tem uma grande expectativa nesse ano de a gente atingir aí quase 2 milhões de hectares ou até ultrapassar esse volume de área aqui no Brasil. Que maravilha. E fala uma coisa, quais são os principais estados que o produtor opta na segunda safra pelo sorgo? Então, incrivelmente aqui no estado de Goiás, né, um dos líderes aí nacionais de produção, é o maior hoje em termos de área, segundo Minas Gerais, São Paulo, e aí hoje a cultura está se expandindo para o Brasil inteiro. Maravilha. E aqui no Brasil o sorgo é alimento para rebanho, é isso, né? Exatamente. Aqui no Brasil o sorgo ele tem como exclusivo fim para a ração animal, tanto de aves, bovinos e suínos, e ele substitui em 100% o uso de milho. Então ele se equipara muito ao milho na substituição e na composição da ração. É verdade, gente, até porque a gente adora a soja brasileira, a gente adora o milho brasileiro, são campeoníssimos de exportação, de produção, mas assim, é um binômio que dá para a gente alterar um pouquinho, né? Por quê? Porque isso, além de ter mais cultura para ser plantada e entrar no mercado consumidor, mas também porque ajuda muito ao ambiente, é isso mesmo, né? Com certeza, porque a gente vem, como você falou, do binômio soja-milho, né? E sorgo vem com uma terceira alternativa. Isso é interessante para o agricultor, em termos de mitigação de risco. Ele é interessante em termos de custo, né? Ele faz um equilíbrio de custo, porque o sorgo tem um custo menor do que milho. E ele é bom para o solo, porque você rotaciona a cultura, rotaciona herbicidas, rotaciona inseticidas, então ele acaba sendo interessante como rotação de culturas também. Perfeito. E fala uma coisa, é a Corteva com o sorgo? Qual é a posição da Corteva com o sorgo Brasil? A Brevante tem 5 Aliás, anos. Brasil não, desculpa, Brasil e Paraguai, que a Lisane é internacional, não é só Brasil não. Não, que é isso. A Brevante tem 5 anos de história e por 4 anos seguidos ela é líder nacional de venda de semente de sorgo. Então ela tem aí esse pódio aí sempre como primeiro lugar, a empresa que mais vende hoje semente de sorgo no mercado por 4 anos seguidos. Maravilha. E fala uma coisa, Lisane, aqui para diminuir minha ignorância, né? E a curiosidade do pessoal que está acompanhando o Papo de Prateleira. O sorgo, ele é um produto assim tão nobre quanto a soja e o milho, né? E ele também tem as exigências e os desafios como qualquer outra semente, como qualquer outra cultura. Isso eu digo em relação a expressar o máximo possível da genética que tem, cuidado quase de planta a planta e não mais nem mesmo por talhão, né? É a mesma coisa? Sim, mas a gente precisa desmistificar um pouco, Riba. Por quê? O sorgo, se manejado igual a milho, ele produz igual ou superior a milho numa condição de estresse hídrico. É mesmo? Por quê? Porque ele utiliza metade da quantidade de água do que uma cultura do milho produz. Então, numa condição de estresse em que a gente sai de uma janela ideal de plantio de milho, sorgo passa a ser interessante para o agricultor em termos de risco. Então, se ele acabar fazendo o mesmo manejo que ele faz em milho, com fungicida, com herbicida, principalmente com adubação, ele vai ter uma rentabilidade super alta, né, igual ou até superior então à cultura do milho, e vai ajudar ele a mitigar risco e vai ajudar ele a fazer uma rotação de culturas, então é muito interessante para o agricultor também. E ainda mais isso, gente, essa questão da água é uma questão super importante, eu não sabia, quer dizer que na verdade o sorgo é a galinha brasileira, né, porque a galinha é das 3 grandes rebanhos produzidos no Brasil, que é suíno, aves e boi, é o que menos usa água, né, e por isso é que também é uma das causas do avanço espetacular de produção, né, essa questão da água, não tem ninguém no planeta
planeta que não toca nesse assunto, né? Com certeza. A gente fala muito de sustentabilidade das culturas, né? E sorgo vem a compor esse portfólio de culturas sustentáveis. Não se fala mais só de cobertura, né, para plantio direto, etc. Mas se fala de rotação de culturas e sorgo passa a ser super interessante nesse quesito. E mais uma coisa para vocês ficarem sabendo que eu também descobri conversando com essa moça aqui, com a Lisane. Qual o maior produtor mundial de sorgo? Hoje o maior produtor mundial é os Estados Unidos, mas a gente está na cola, então a gente está chegando junto, né? Porque a gente ainda, o nosso mercado, ele é muito local, então tudo que é produzido no Brasil é consumido no Brasil. Nós nem pensamos ainda em exportar para fora. Então assim que o Brasil começar... Tem mercado então, né? Tem. O maior mercado consumidor mundial é a China, né? O segundo é a África. Então são culturas que lá se usa para consumo humano e não para ração. Então se usa muito para bebida, para algumas regiões para panificação, que é muito interessante, né? Substitui o trigo para regiões que não se consegue produzir trigo. Então tem aí uma gama muito grande para o mercado brasileiro começar a exportar para fora, né? Então nós temos um mercado potencial aí gigante pela frente, é só a gente começar a despertar e olhar para fora, que com certeza a área aqui no Brasil a gente tem capacidade técnica, a gente tem expertise e a gente sabe produzir bem. Então acho que o Brasil pode ser um dos grandes produtores mundiais daqui a pouco. Então quer dizer que pode o pessoal optar por sorgo, porque a Corteva, a Brevan vai estar lá para atender. Com certeza, a gente vem investindo aí nos últimos anos muito em germoplasma, muito em tecnologia, né? Um programa de melhoramento aqui no Brasil. A gente está trazendo novas tecnologias para a cultura, tanto para tolerância a herbicida como tolerância a algumas pragas. Então a gente vem sim investindo, né, para manter essa liderança da Corteva. E para a gente continuar fornecendo para o agricultor uma semente sempre de alta qualidade e de alta produtividade. Aí, gente, isso aqui é a Lisane, essa coisa linda de morrer, essa competência em pessoa, falando a respeito de um produto que é muito legal e vocês que pensam em fazer sorgo, ou já faz, ou então pensam em fazer, olhe para a Corteva, esse gigante global aí de sementes e de defensivos. Então vamos olhar para essa cultura que é muito importante, que enriquece, porque é mais uma opção para a fazenda brasileira. Meu anjo, obrigado novamente, é um prazer te encontrar, tomara que a gente fale mais vezes esse ano, tá? Obrigada, Riva. Obrigada, muito obrigada, viu? Bom te ver de novo. Foi muito bom a gente ver também, e o papo de prateleira, conversar com essa moça que sabe tudo de sorgo, é uma competência e trabalha aqui na Corteva, e ela está aqui comigo, a super cooperativa que faz aqui o show tecnológico em Rio Verde, em Goiás, e o papo de prateleira está aqui para conferir essas tecnologias que fazem o agro campeão, agora com mais um ator aí no agronegócio, um ator, mais um não, já é um ator, mas cada vez mais forte. O papo de prateleira volta com outra conversa aqui, direto de comigo, daqui a pouquinho. Um abraço.